Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 7 e retomarmos a exposição da palavra de Deus. Hoje nós faremos do verso número 7 até o verso 13 do capítulo 7 de Romanos. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar e considerar o texto bíblico. Romanos capítulo 7, de 7 a 13. Vamos orar antes. Querido Deus, nosso Pai, desde o início desse culto, reconhecemos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Não é diferente agora, Senhor. Ainda perseveramos nesta compreensão de que precisamos do Senhor. Leremos uma porção da Tua palavra, ó Deus, e de já rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, o Deus Espírito Santo, de tal sorte que os nossos olhos sejam desvendados, ó Deus, e nós então possamos, por Tua graça e poder, contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Santifica-nos, ó Deus, lava-nos com a Tua palavra, que é a verdade, para que sejamos transformados de glória em glória à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, amado da nossa alma. Toma todos nós as Tuas mãos, Senhor, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Amém. Irmãos, ao preparar este sermão, considerei aqui algumas questões que eu gostaria de apresentá-las, para a gente tratar deste tópico hoje aqui, segundo a palavra de Deus. E eu vou fazer algumas perguntas para você, e eu gostaria que você pensasse, e no seu interior, respondesse sinceramente a estas perguntas. Quando você se depara com uma lei, uma ordem de alguém, que diz para você não fazer algo, como é que você se sente quando esta ordem chega até você? Então imagine que alguém tem ali uma mesa ali fora, como foi o café da manhã hoje, e alguém diz para você assim: você não pode tocar em nada da mesa, você não pode comer nada. No seu interior, como é que você passaria a partir desse momento a olhar para esta mesa? Será que olharia tranquilamente? Você passaria pelo lado dela, não daria nem uma olhadinha e não se imaginaria comendo? E se a questão não fosse essa? Imagine uma criança dessa, tá? E dissesse para ela assim: olha, a partir de hoje você não pode mais jogar bola. E ela passasse ali por aquele campo, visse o campo, a bola lá no meio,
Como é que ela lidaria com essa situação? Pense a partir dessas perguntas em outras tantas que poderiam ser feitas, igualmente proibitivas. E se imagine nessa situação em que você ouve alguém dizer não pode fazer, e você a partir daquele momento, parece que algo desperta você, de uma maneira até incontida, e você agora se vê desejoso de fazer aquilo que é proibido. Me parece, irmãos, que esse é o mecanismo que opera dentro de todos nós, uns por comida, outros por futebol, outros por outras coisas que podem até ser lícitas, mas que quando nos são proibidas, parece que elas tomam maior vulto, e a partir desse instante a gente quer fazer de qualquer jeito, ou não fazer. Isso mostra para nós, irmãos, que sem exceção, todos nós seres humanos, a despeito de termos uma relação permanente com a lei, não lidamos depois da queda muito bem com ela. Porque ao invés de tomá-la como algo bom, para o nosso bem, a gente olha como algo ruim, porque nos traz exatamente aquilo que a gente não gostaria de ouvir. É proibido. E aí alguns até dizem, né? É proibido proibir. A gente não gosta de lei, porque a nossa compreensão de lei está distorcida pelo pecado. E essa é a realidade que nós temos que lidar. Mas como cristãos, como aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, esta não deve ser nem de longe a nossa percepção, embora reconheçamos que muitas vezes nós estamos com esse mesmo problema. Porque invariavelmente temos todos nós uma relação com a lei. E Deus nos ensina um modo pelo qual nós devemos olhar para esta lei e pensar que ela foi dada pelo Senhor para o nosso próprio bem. E aí mais uma vez eu pensei em uma situação que eu ouvi de um professor meu, que certa vez trafegava em alta velocidade, indo para uma reunião, e aí tinha a placa lá, baixa velocidade, e depois tinha a placa do quebra-mola, não tem a placazinha do quebra-mola? E ele desconsiderou aquilo e passou reto, deu aquele salto, né, que todo mundo bate a cabeça no teto, e lá na frente tinha um jumento, e por conta da alta velocidade, o que aconteceu? Bateu no jumento. Ele disse que o outro morreu. E ele diz isso contando que ele foi como um jumento. E ele olhou e lembrou que aquela placazinha que estava dizendo para ele baixa velocidade, não era para o mal, é para o seu bem. Que aquele quebra-mola que foi posto, não era para o seu mal, é para o seu bem. E se ele tivesse atentado para a velocidade devida e freado, ele teria tido condições de desviar daquele animal e não teria batido o seu carro e trazido tanto prejuízo, e poderia causar-lhe até a perda da própria vida. Mas não é assim que nós olhamos? E eu queria que você entrasse nesse texto de Romanos 7, de 7 a 13, exatamente com esta disposição sincera, de dizer assim, olha, eu tenho dificuldade com lei, eu não gosto que as pessoas digam o que eu devo ou não devo fazer, eu quero ser lei para mim mesmo, quiçá receber a lei de Deus. Eu quero que você seja sincero e perceba à luz desse texto, qual é a visão que Deus, o nosso Senhor, quer que todos nós tenhamos da lei, qual o benefício dela para a nossa vida, e você possa sair daqui hoje à noite dizendo, Senhor, como disse o salmista, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. E como é que o apóstolo Paulo trabalha essa ideia no texto? Por favor, eu quero que você entenda também que o apóstolo Paulo chegou nesse capítulo 7, onde ele faz uso das palavras, logicamente inspiradas, para defender a questão da lei, porque era possível que algumas pessoas, observando a sua argumentação anterior, chegassem à conclusão de que a lei já não tinha mais nenhuma serventia, não prestava.
Por favor, volte seus olhos mais uma vez para o capítulo 6, verso de número 14. Olha aí comigo. Romanos 6,14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Agora, preste bem atenção nessa última parte do versículo. Porque não estás debaixo da lei, sim do quê? Da graça. Então era possível que alguém pegasse, por exemplo, esse versículo e dissesse assim: está vendo aí? Então a partir de agora eu posso viver do jeito que eu quiser, não preciso mais da lei, a lei não é boa. E Paulo vai dizer: não, a lei é boa. E aí no verso número 1 até o verso número 6, ele vai mostrar a nova relação que como crentes nós temos com a lei. E a partir do verso 7, do capítulo 7 até o verso 13, ele vai trabalhar a seguinte ideia: que todos que estão em Cristo Jesus devem saber e crer que a lei é, foi e sempre será boa. Se você está em Jesus Cristo, se você foi salvo, você precisa olhar para a lei de Deus, os mandamentos, e entender que a lei de Deus sempre foi, é e será o quê? Boa. Mas eu não gosto, não importa, ela é boa. Mas eu não quero fazer, não importa, ela é boa. Mas é difícil, não importa, ela é boa. Então, seja qual for a argumentação que você ou eu levantemos para tentar desfazer isto, não vai caber, porque a lei do Senhor foi, é e sempre será o quê? Boa. Você tem que sair daqui hoje dizendo isso, pensando nisto, crendo nisto e vivendo a partir disso. Então, quais são os argumentos levantados pelo apóstolo Paulo nesse sentido? Eu queria que você olhasse para a Bíblia comigo. Primeira coisa que ele diz, para justificar isto, está aí nos versos número 7 e também no verso número 12. Note comigo, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não disser o quê? Não cobiçarás. Agora veja o verso número 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e o quê? Bom. Então a primeira coisa, a premissa absoluta: a lei é boa. A lei é boa. E como é que ele faz isso? Perceba o argumento, é assim: o que é que eu vou dizer diante da lei? A lei é pecado? Olha a pergunta. Eu posso comparar a lei com o pecado? Abra sua Bíblia aí, por favor, em 1 João capítulo 3. Primeira epístola que escreveu João, capítulo 3, verso de número 4. 1 João, capítulo 3, verso 4. Abriu? Posso ler? Olha o que é dito, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? A lei. Porque o pecado é a transgressão do quê? Então, quando ele afirma lá que é a lei pecado, quando ele está dizendo, ele está perguntando isso, é para dizer o seguinte: eu posso comparar aquilo que é bom com aquilo que é mal, que são de naturezas diferentes. A lei é o princípio que deve ser observado. O pecado é a transgressão a este princípio. A lei é boa, ruim é não obedecer à lei. Só que na cabeça de alguns poderia habitar a seguinte questão, né? Ah, então quer dizer que a lei é má? A lei é ruim? E Paulo diz: não. A lei não é o pecado. Por isso que ele afirma: de modo nenhum. E aí ele vai explicar isto. Preste atenção, verso 7. Mas eu não teria conhecido o pecado, ou seja, eu não saberia que pecado é a transgressão da lei, eu não teria praticado isto, senão por intermédio da lei. Então a lei vai mostrar para mim o que é pecado, o que Deus não se agrada. Logo, ela está sendo
posta pelo Senhor para o meu bem, para que eu identifique o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mas ela em si mesma não é má. E eu nem posso igualá-la ao pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado não é a lei, mas é a transgressão dela. E aí ele prossegue dizendo: pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não disser o quê? Não cobiçarás. O que é que está sendo dito aqui? Preste atenção. Imaginemos que você está vivendo livre, leve e solto, tranquilo, sem problema nenhum. Até então você não se vê como um pecador. Mas no momento que a lei chega e diz para você assim: você não pode desejar o que é do próximo. Se durante toda a sua vida você viveu cobiçando o que era do próximo e achou que isso era a coisa mais tranquila do mundo, a partir do momento que a lei chega e diz: olha, cobiçar é pecado, o fato dela afirmar isto não quer dizer que ela seja má, ela só está revelando o quanto você é mau e não tinha ciência disso. Por isso que ele diz: se a lei não tivesse dito que cobiçar é pecado, eu nunca acharia que era um cobiçoso. E pegue qualquer outro mandamento e coloque aqui, porque ele pega o 10º mandamento que engloba todos os outros. Então a primeira afirmação do apóstolo Paulo vai em que medida? Você não pode comparar a lei com o pecado, porque a lei revela o pecado, mas a lei não é pecaminosa. E aí ele qualifica a lei. Por favor, olha agora para o verso número 12. Encerrando então este argumento de que a lei, ela não é má, pelo contrário, ela é boa e revela o meu pecado. Agora ele vai qualificar, olha só os atributos. Veja comigo: por conseguinte, primeiro aspecto, a lei é, e o pecado é santo? Não, o pecado é uma profanação, então do ponto de vista do atributo já não vale. E o mandamento é santo, já vi isso. A lei, o pecado é justo? Não, o pecado é sempre uma injustiça, mas a lei é justa. E ele diz: e a lei é boa. O pecado é bom? Por favor, vou aqui só fazer uma ressalva. Quem comete pecado, comete porque ele dá uma medida de prazer. Mas o bom aqui não é no sentido de prazeroso, é no sentido moral. Então a pergunta é: moralmente, o pecado é algo bom? A resposta seria o quê? Não. Mas se perguntar se o pecado dá alguma medida de prazer, dá? Dá. Tanto é que os que estão aí envolvidos nele têm que pegar sempre uma medida maior para redobrar o prazer em cima de prazer. Por quê? Porque não se farta. Então a primeira coisa que Paulo quer que você entenda é que a lei é boa, o pecado é que é ruim. Então se alguém coloca uma lei para você, deve estar visando o seu bem, porque a lei é essencialmente o quê? Boa. Eu fiquei mais uma vez pensando, quando criança, os nossos pais colocam limites na nossa vida, não é? E eu creio, e aqui eu vou julgar, viu, de modo geral, que quando os pais colocam esses limites, eles estão pensando no bem dos filhos, não é? De modo geral, eu creio que seja assim. Mas você que já foi filho, e você que ouça aí as crianças, quando seu pai coloca um limite para você e sua mãe, você olha para eles de que maneira? Como pessoas boas ou ruins ou más? Como é que você olha? Pense aí um pouquinho sobre isso. Ora, irmãos, se no nosso relacionamento com os nossos pais, a gente já coloca nessa medida, olhando ele atravessado ou ela, porque está me impedindo de ir para tal lugar, porque não quer que eu faça isso, porque não quer que eu faça aquilo, mas você nunca parou para pensar nos motivos que levaram o seu pai, a sua mãe, a dizer não para você e a estabelecer um padrão. Porque na sua cabecinha, como era na minha, eles são maus, e o que ele coloca como lei é também igualmente ruim.
se a gente trata assim, com seres que são iguais, imagine a nossa percepção com Deus quando Ele estabelece limites. Você gosta quando Deus diz não faça? Você consegue entender que Ele está fazendo isso para você não bater num jumento e morrer? Ou você acha que Ele só está querendo lhe privar prazeres? A lei é boa. A lei é boa. Mas aí vem o segundo argumento do apóstolo Paulo para provar isso. E agora eu queria que você olhasse comigo para os versos número 8 a 11. Tendo dito nos versos 7 e 12 que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom, agora ele vai apresentar o segundo argumento. O segundo argumento é que a lei é boa porque ela revela o meu pecado e suas terríveis consequências. Me diga uma coisa, você gostaria de ficar a vida toda enganado sobre si mesmo? Achando que você é uma coisa sem ser? Eu vou dar um exemplo, tá? Um rapaz, um jovem, passou a vida toda iludido que ele era um excelente jogador de futebol. Ele achava que ele era uma mistura de Pelé com Ronaldinho Gaúcho, com Ronaldinho Fenômeno, um pouquinho só de Neymar, tirando o Caicai, né? Um pouquinho só. Misturou esses jogadores todinho e era ele. Ele se achava o jogador. Mas cá entre nós, não jogava nada. Meus irmãos, o domínio de bola desse garoto era terrível. Era fácil ele confundir um quadrado com uma bola. Até amarrar a chuteira era uma dificuldade para ele. Mas ele achava que ele era tão bom que alguém tinha que amarrar a chuteira dele. Mas aí chegou um dia que teve um jogo real. E ele foi escalado. E ele entrou no campo ciente que ele era o melhor jogador do planeta. O jogo começa, e à medida que o jogo ia transcorrendo, ele tinha a sua bola, orgulho, cada vez mais esvaziada, porque ele não conseguia acertar nenhuma jogada. Até aquele gol que deixaram ele embaixo da trave, que era só ele empurrar, ele errou. Não sabia bater um tiro de meta, não sabia bater o escanteio. A única coisa que ele achava é que ele era um bom jogador. Mas aí, ao final do jogo, ele parou na beira do campo e disse: eu não sei jogar bola. E aí ele pensou: quem me enganou? Quem me disse que eu jogava, se eu nunca joguei? E aí ele percebeu uma coisa terrível no seu coração: auto-engano. Ele achava que ele era sem ser. O segundo argumento do apóstolo Paulo vai mostrar que a lei mostra quem você realmente é e quais são os seus caminhos se você continuar se enganando no seu pecado. E aí eu queria que você lesse esses versos 8 comigo em diante até o 11, percebendo isso, e notasse. Olha só o verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, então o pecado se valeu do mandamento de algo bom, o pecado é ruim, o mandamento é bom, mas o pecado se valeu do mandamento, é isso que ele está dizendo, tomando ocasião, despertou em mim toda a sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o quê? Então, primeira coisa que o pecado faz comigo, preste bem atenção, ele desperta em mim toda a sorte de desejos. Então, até então, você dizia assim: eu não gosto de comida. Mas no momento que diz a você que você tem que fazer uma dieta, você já começa a ter dificuldade. Você dizia que não gostava de doce, mas quando diz não pode comer doce, você já quer comer. Isso mostrou o quê? Que sempre você gostou. Sempre você gostou. Então a primeira coisa que a lei que é boa faz em mim é mostrar que eu tenho desejos no meu coração, muitos dos quais eu nunca tive ciência deles, e que são desejos mortais, porque são desejos para quebrar a lei de Deus. Por isso que ele diz,
toda sorte de o quê? Concupiscência, porque sem lei está morto o quê? Então, até então, eu não sabia que tinha. Então, a primeira coisa que você vai ver, se você usar a lei, é que você tem desejos dentro de você, que você não sabia que tinha. Mas estão lá. E basta alguém dizer, não faça, para despertar em você. A segunda coisa que acontece, veja comigo agora o verso número 9. Outrora sem a lei, eu vivia. Preste bem atenção nisso aqui, tá? Outrora sem a lei eu vivia, ele está dizendo o seguinte. Quando eu não sabia que tinha lei, eu vivia de qualquer jeito. Não tinha limite. Então, para mim, tanto fazia fazer ou não fazer. A minha vida era essa. Mas aí o que acontece quando a lei vem? O que é que ela mostra sobre mim? Veja o verso 9. Mas, sobrevindo o preceito, um sinônimo para a lei, reviveu o pecado e eu o quê? Pois bem, então agora é o seguinte. Uma vez que você consuma o pecado uma vez consumado, gera o quê? Então ele está dizendo, além da lei mostrar que você tem desejos dentro de você que são terríveis, você ainda tem uma outra questão. É que na medida em que você conhece a lei, você dá vazão ao pecado, e cada vez que você peca, você vai morrendo. Então o pecado gera o quê? A morte. A lei é boa, mas o pecado não. E aí tem a terceira coisa, por favor, veja agora comigo versos 10 e 11. Verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, a lei sempre foi dada para a vida, não foi para a morte. Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. 11. Porque o pecado prevalecente do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e o quê? O pecado engana e leva você o quê? A morte. Então veja só, a lei revela que você tem desejos que você achava que você não tinha. A lei faz reviver o pecado dentro de você. E a lei mostra que o pecado te engana e te mata. Porque toda vez que você peca, você está dando um passo em direção ao quê? À morte. Mas converse com alguém que peca e pergunte a ele se ele está ciente de que isso vai matá-lo. Naquele momento específico em que ele está transgredindo, pergunte a ele se ele tem consciência assim, isso aqui vai me matar. Pergunte se ele tem. Não, na cabeça dele funciona como? Isso é bom. Eu estou vivo fazendo isso. Só que isso é um engano. Então, a lei é boa porque ela revela o meu pecado e as consequências do meu pecado. Quais são? Morte, engano, maldade. Agora pense, você queria viver enganado, achando que era um bom jogador? Ou queria que Deus dissesse para você, está errado, e se você continuar nisso, você vai morrer? Qual das duas você desejaria ouvir? Você quer continuar sendo enganado? Você quer continuar achando que está tudo certinho sem estar? O que é que você quer? Então a lei é boa, porque ela mostra quem eu sou, e o que eu estou fazendo diante de Deus, e o quão ruim isso é para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Como é que eu posso dizer que uma coisa é ruim, sendo que ela está mostrando a verdade sobre o meu ser, sobre aquilo que está dentro de mim, sobre os meus atos, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas palavras? Isso é um ato de bondade de Deus, de amor dele, quando ele diz, meu filho, é assim. Mas tem gente que, à semelhança daquele jogador, gosta de viver jogando, enganando e sendo enganado. A lei é boa, porque mostra quem eu sou e o que eu estou fazendo com a minha vida. E cá entre nós, pode ser uma grande tragédia. Terceiro argumento do apóstolo Paulo. A lei é boa,
porque ela não é pecado. A lei é boa porque ela revela o meu pecado e quais são as consequências do meu pecado. Terceiro e último, versículo 13. A lei é boa porque ela não é para o meu mal, e sim para o meu bem. Olha que coisa maravilhosa. A lei não é para o meu mal, e sim para o meu bem. Por favor, veja o verso 13. Assim, acaso o bom se tornou em morte? Aqui Paulo está pensando, né? Será que alguém pode dizer, apóstolo, então quer dizer que a lei era boa e ficou ruim, se transformou? Não, ela nunca foi ruim e ela não se transformou. Ela continua boa. Aí ele diz, acaso o bem se tornou em morte? Resposta clara, de modo nenhum. Agora observe bem, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me o quê? A morte. Então o pecado, para mostrar como ele é, valeu-se da lei para causar o quê? A morte, para despertar em mim a concupiscência, para agir dentro dos meus desejos e pensamentos, para me conduzir à morte. Foi isso que foi feito. Mas aí ele encerra dizendo, a fim de que pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira o quê? Maligno. Presta atenção aqui. Qual foi a pergunta dele? Acaso o bem se tornou em morte? Qual foi a resposta de Paulo? De modo nenhum. Então o que é que ele quer aqui dizer? Ele diz o seguinte, olha, o pecado se valeu da lei para mostrar a malignidade dele. Mas a lei sempre foi dada para o quê? Para o bem. Então presta atenção. Se o pecado se valeu da lei para me matar, eu devo me valer da lei originalmente não para morrer, mas para o quê? Para viver. E eu vou dar 2 exemplos bíblicos disso. Quando Deus entrou em relação pactual com Adão, Gênesis 2, ele disse aqui, no dia em que dela comeres, certamente o quê? Então, se desobedecer, morte. Mas se obedecer, vida. O que foi que Adão fez? Desobedeceu. Aí eu posso usar esse exemplo e dizer que a lei foi dada para o mal? Não, a lei foi dada para o bem. Ela foi dada para que eu pudesse ser preservado com vida. Se eu obedecesse, viveria. Agora vamos pensar no outro exemplo. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, um dos aspectos da sua obra é chamada de obediência ativa, que é exatamente o cumprimento de toda a lei. A obediência passiva é o dar-se na cruz, ok? No que toca a sua obediência ativa, pela obediência dele, nós temos vida ou morte? Vida ou morte? Era o mesmo caso de Adão? Adão não conseguiu. Cristo conseguiu. E na obediência dele, nós somos encontrados obedientes. A obediência a quê? A lei. Então, na obediência que gera vida, nós temos vida. A pergunta é, a lei é para o seu bem ou para o seu mal? Para o seu bem. Para que você possa ter vida e vida em? Então, quanto mais obediente você for, melhor você viverá diante de Deus. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais desobediente você for, pior será a sua relação com Deus. Então Paulo diz, olha, a lei é boa. É boa porque ela é por natureza boa, ela não é pecado. É boa porque ela revela quem eu sou e quais são as consequências do meu pecado. E ela é boa porque ela nos foi dado para a vida. Então, quando você sair daqui hoje, o que você tem que levar no seu coração? Primeira coisa que eu falei. A partir de hoje, eu gostaria que você abra sua Bíblia aí, por favor. Salmo número 119.
verso número 97. Eu queria que você saísse daqui hoje com esse versículo como a sua divisa de vida, tá bom? Salmo 119, verso 97. Grave isso aqui. Então, toda vez que o Senhor Deus falar com você e te der um mandamento, lembre disso. Toda vez que seu papai, sua mamãe, viu, crianças, adolescentes, jovens, que são irreverentes, muitas vezes rebeldes, pense nisso. Toda vez que seu pai te der uma lei, é para o seu bem, para a sua vida. Pense nisso. E você vai olhar para esse texto e lembrar. Verso 97. Quanto amo a tua... Porque esse homem ama? Porque ela é o quê? Boa. E porque ele ama tanto essa lei, o que é que ele faz? É a minha meditação todo dia. Agora, por que essa lei é tão boa? Olha, ele vai dizer: os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque os mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mas que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de... Então você vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, quanto amo o quê? Quando Deus disser para você fazer uma coisa, não se queixe, porque Ele está demonstrando que ama você muito. Por isso está dizendo para você: não faça, porque se você fizer, você vai sofrer. E Ele, como um bom pai, não quer o seu sofrimento. Ouviu? Segunda coisa que eu queria que você pensasse: abra bem os seus ouvidos. Quando a lei mostrar quem você é, não faça como aquele de Tiago capítulo 1, não é o Tiago aqui não, da Bíblia, que olha a lei, vê o seu rosto como é feio, espiritualmente falando, e se afasta. Por quê? Porque ele não quer ser confrontado com a lei. E aqui eu vou dar um exemplo pastoral, tá? Tem muita gente que sai aqui pelas laterais, porque às vezes está com pressa, tem uma demanda, e eu entendo isso. Mas tem gente que não quer passar naquela porta de jeito nenhum, porque parece que o pastor é uma personificação da lei. E ele tem medo de passar por ali. Eu não sou a lei, meu filho. Eu não sou Deus. Mas pastoralmente, a pessoa ela não quer ser confrontada. Eu vou perguntar: como é que você está, meu filho? Está tudo bem? Seu rosto não está o mesmo. Tem alguma coisa. O que é? Não quer conversar? Converse com a irmã ali, marque um horário para você vir aqui, para a gente ter uma conversa de pé do ouvido. Você acha que o povo vem? Não todo vem, não. Porque na hora que senta lá no gabinete, vai sentar, aí a primeira coisa que ele vai ver entre mim e ele é o quê? A Bíblia. Aí eu vou dizer: o que é que está acontecendo, meu filho? Aí depois que ele conta, faz o catatal todinho, eu digo: então, vamos olhar o que é que a Bíblia diz? Mas é mais cômodo, parece mais lógico e indolor fugir. Só que você pode fugir de mim, meu filho. Você pode fugir do conselho da igreja, você pode fugir da igreja, mas você não vai fugir de Deus. Salmo 139 está aí. Para onde me ausentarei da tua presença? Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada, ainda lá. Não tem como você fugir. Então a lei é boa porque ela quer mostrar a você quem você é, quais são os seus desejos mais profundos.
desejos que talvez você nem desejasse ter, de tão horríveis que são. Mas isso tudo é porque Deus te ama, e Ele não quer que você fique enganado, achando que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal. É um sepulcro caiado, bonitinho por fora, todo arrumadinho, cheiroso, perfume importado, roupinha de marca, todo alinhadinho, mas por dentro podre. E a lei de Deus vai lá dentro e revela quem nós somos. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, e Ele não quer que filhos fiquem enganados. É tão ruim, irmãos, nós sermos enganados, e é tão ruim quando nós mesmos nos enganamos. Então, a lei é boa, e ela é boa porque mostra quem nós somos. Agradeça a Deus por isso. Finalmente, a lei é para a vida. Se você está aqui hoje e a sua vida tem sido marcada pela desobediência, e você vê a desobediência, irmãos, na natureza, no sentido assim das pequenas coisas, tá? Então às vezes a gente diz à pessoa: meu filho, não joga o lixo aí não, está o lixeiro ali, joga ali. Aí ele pega, viu que a gente entrou na outra esquina e solta ali mesmo e vai. Você acha que isso me ofende? É o lugar onde você vai estar o tempo todo, tudo sujo. Não me ofende, não. Mas isso mostra uma coisa muito séria do seu coração. Que por vezes você está mais inclinado a morrer do que a viver. E o pior é achando que está vivendo. Então, quando você sair daqui hoje, você vai lembrar o seguinte: Senhor, eu quero ser obediente. Não para ser salvo, porque eu já fui salvo. Eu quero ser obediente porque eu sou um salvo por Cristo Jesus. Não é para ganhar favor do Senhor, porque eu já tenho um depósito de bênçãos em Cristo nas regiões celestiais. Está lá, Efésios capítulo 1. Nós somos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. Calvino, comentando aquele texto, vai dizer que a gente tem um depósito de bênção em Cristo já separado para nós. Só pedir em Cristo. Então não é para ser abençoado, mas é porque eu sou abençoado pelo Senhor. E a maior bênção que você pode ter na sua vida é ser um cristão obediente a Deus. Então saia daqui hoje dizendo isso: Senhor, quão mais obediente eu conseguir ser pela Tua graça, melhor para a minha vida. Você vai dormir melhor, você vai trabalhar melhor, você vai se relacionar melhor com as pessoas, você vai viver sorrindo, porque você tem a alegria do Espírito de Deus em você, e não a tristeza que decorre da desobediência. Sua vida vai tomar um tom tão diferente. Por quê? Porque esta nova obediência em Jesus Cristo faz toda a diferença para aqueles que têm vida em Jesus. Então saia daqui hoje dizendo o seguinte: Senhor, eu quero obedecer, porque o mandamento é bom, mesmo mostrando quem eu sou, é para o meu bem, é para que eu experimente esta vida abundante em Jesus. Para alguns, ser escravo é viver em obediência. Para nós, é a prova da verdadeira liberdade, vivermos em Jesus, obedecendo a sua lei. A lei é boa? Com toda certeza. Que isso modele a sua vida e faça de você um crente mais obediente para a glória do Senhor, o nosso Deus. Amém.